Em nosso estudo de hoje, é a lição 112 do livro Palavra da Vida Eterna, Diante da Justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam, cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal chega o fogo do remorso a comburir-lhe o coração. Emmanuel hoje vem trazer uma noção para a gente de justiça, mas chamando a atenção nossa para o seguinte: na época de Moisés a gente tinha o olho por olho, dente por dente, e que logo depois Cristo veio reformar essa sentença. Por quê? Porque o olho por olho, dente por dente, como a gente vem até falando em alguns estudos, ele até hoje ele não tem a prática dele de maneira justa. A gente observa, por exemplo, um recente exemplo que eu dei, no trânsito, uma pessoa xinga a outra, ao invés da outra retribuir também xingando, que seria o olho por olho, dente por dente, a outra quer retribuir, às vezes usando arma de fogo, usando de agressão mais grave. Quer dizer, olho por olho, dente por dente, todo mundo ficaria cego e banguelo no nosso planeta. E o que Jesus vem mostrar para a gente? Vem mostrar um outro lado da justiça, um outro lado que já reconhece que aquela pessoa que está agredindo, ela já está sendo portadora de momentos ainda bastante complicados no campo educacional, porque nada fica impune na vida, né? Jesus mesmo garantiu que essa geração não se passará enquanto não se cumprir o último ceitil. Então, o que ele deixa para a gente como informação? Primeiro ele mostra a ideia do perdão, ele dá uma ideia para a gente aqui com relação ao Judas, né? Tem uma outra lição maravilhosa de Emmanuel, que Emmanuel fala assim: até o último momento, Jesus, quando recebeu o beijo derradeiro, ele ainda chama Judas de amigo, de maneira carinhosa, dando até o último momento a oportunidade dele se arrepender, se reconciliar. E continua sendo assim o tempo todo, né? Que a gente não consegue imaginar de um mestre de amor qualquer postura contrária. Mas o que fica de lição para a gente? Jesus, quando ensina que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, que bateu numa face, dá a outra face, pediu a capa da túnica, exigiu que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos, ele não está de maneira nenhuma nos convidando a não participar do processo evolutivo, deixando com que a injustiça seja a regra. Não é isso que ele está querendo fazer. Em primeiro lugar, ele está ensinando a gente que a ideia de vingança que estava sendo trazida lá atrás pela lei do olho por olho, dente por dente, ela não deve jamais fazer regra na nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que jogar fora da nossa vida é a ideia de vingança. A gente tem que pensar dessa maneira, né? A pessoa que está fazendo um mal com a gente, ele vai chegar o fogo do remorso, como diz aqui no texto. Olha só, aos que tombam, basta o ferimento da queda. A pessoa não tem noção ainda do que está trazendo de consequências para ela mesma, por isso que ela comete esses erros ainda. Ele vem chamar a nossa atenção para o seguinte: a gente deve o tempo todo não ter
ideia de vingança, procurar oferecer o tempo todo oportunidades para que a pessoa reflita na atitude dela e até reconciliação também, não guardar nem mágoa, nem rancor, nem desejo de vingança. Está lá no Evangelho, no capítulo 12, quando vai falar do amar os vossos inimigos como o primeiro dos requisitos aí para a gente poder caminhar nessa trilha que ainda é muito difícil para muitos de nós, né? Que é amar os próprios inimigos. Então vamos começar a pensar assim. A gente observa que existem alguns estudos, fala-se, condena-se a atitude, jamais o agressor. Olha que coisa legal, né? Por quê? Porque, gente, a gente já sabe que nós, como espíritos, fomos todos criados simples e ignorantes, e se a gente não tem conhecimento, a gente vai ao longo das nossas experiências aprendendo e aos custos do nosso próprio suor, do nosso próprio sangue também. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Sempre a ideia tem que ser educativa, tem que ser a ideia de progresso. Por isso que a regra áurea é o quê? Não desejeis ao outro o que eu não queria para mim mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. A mesma medida eu tenho que começar a pensar o que eu quero para mim. Aquilo que eu não quero para mim, principalmente, eu não devo desejar para as pessoas. E assim é o processo educativo. Dentro do processo educativo, principalmente, é muito bom a gente pensar, já que o estudo de ontem falou sobre o inimigo e falou sobre a maneira que o inimigo, né, ele normalmente ele não tem freio nas palavras, o que ele tem que falar, ele fala de maneira dura e agressiva mesmo. A gente tem que começar a pensar agora no seguinte: nós podemos e devemos o tempo todo chamar a pessoa em particular e informar para a pessoa, né, daquilo que a gente observou e não gostou, né? Porque tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso que ele chama o dever. Ele fala: o dever começa onde eu devo respeitar o direito de todas as pessoas, mas ele termina também onde eu devo exigir que tenham respeito comigo também. Então é muito bonito isso. Então o texto de hoje ele é muito profundo quando vai falar de justiça, porque ele fala assim, Jesus falava: se a vossa justiça não exceder, não for melhor do que a dos escribas e fariseus da época, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Por quê? Eles ainda tinham aquela preocupação de estar aplicando ainda a lei do olho por olho, dente por dente, e muitas das vezes condenar para sempre por conta de erros que são normais no processo evolutivo. Já a gente não, compreendendo que o processo é evolutivo, vamos dar sempre a nova oportunidade, nova chance, e se a pessoa não estiver ainda preparada para receber, a gente vai pensar assim, ó, coitada, né? A vida ainda vai apresentar situações para que a pessoa aprenda. É que a pessoa não está querendo aprender pelo amor, ela vai acabar aprendendo pela dor. Mas o convite que é feito para cada um de nós é para que a gente se mantenha de maneira serena, para a gente aprenda definitivamente que é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça, que a gente deve procurar zelar para que a gente chegue depois do outro lado da vida com a consciência tranquila, porque a gente percebe que o grande problema é quando você não está com a consciência tranquila. Você chegar com a consciência ainda carregada de culpa, de remorso, é ingrediente fatal para quando a gente voltar para o outro lado da vida, né, para cair na mão de espíritos que são ainda espíritos que perseguem ainda, né? Então é o trabalho que a gente deve estar fazendo, cada um de nós, esquecer a ideia do olho por olho, dente por dente, esquecer essa ideia da perseguição. Se ofensas caírem na nossa alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. A imagem de Emmanuel não poderia ser melhor para cada um de nós. Então a gente agradece a Jesus pela oportunidade que a gente está tendo, agradece a Emmanuel mais uma vez pela profundidade dos seus estudos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.